Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando mais especificamente sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Até o presente momento, dos 6 tópicos que nós pontuamos para vocês que temos a pretensão de esgotar, já ventilamos 3. Já pontuamos as considerações iniciais, falamos sobre a vigência das normas e ainda sobre a eficácia das mesmas. A partir de agora, daremos continuidade ao nosso tópico de número 4, o tópico que fala acerca dos chamados mecanismos de integração, aquelas hipóteses, aquelas situações onde se fazem presentes verdadeiras lacunas do direito. E lembrando-se sempre que, em virtude do princípio da indeclinabilidade da jurisdição, o juiz, mesmo que nós não tenhamos determinada norma, deverá decidir para solucionar certo caso em concreto. E como que ele faz diante dessa lacuna? Como que ele faz diante dessa ausência? Ele se vale desses mecanismos de integração trazidos, pontuados, talhados, cunhados dentro dessa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Como trouxemos para vocês, são 3 os mecanismos de integração pontuados, previstos, né? Quais são? E lembrando que 3 é o número mágico, é Pai, Filho e Espírito Santo, é Isis, Osíris e Horus, e é Zeus, Hades e Poseidon, passado, presente e futuro, né? São nada mais nada menos do que analogia, costumes e princípios gerais do direito. Na analogia, no bloco passado, né, no nosso item 4.1, já trouxemos para vocês que adota o sistema da pari ratione, né? Diferenciamos, obviamente, a analogia legis de analogia iuris e pontuamos também aquelas 3 hipóteses também, porque é mágico, né? Onde não é admitido, ou seja, onde é inviável o emprego, a utilização da analogia, que são nas normas restritivas excepcionais e aquelas decorrentes do direito administrativo em virtude do princípio da subordinação legal. Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Fizemos então a nossa breve revisão e a partir de agora vamos uma proposta. Luiz Fonsi, vamos despacito. O que eu quero falar com vocês? Quero falar no nosso item 4.2. Item 4.2 diz respeito aos chamados costumes, né? Então, costumes. O que são costumes, né? Gente, notem o seguinte. Costumes, eles são, na verdade, né, aí estruturados, são materializados com base em 2 elementos. Nós temos um elemento chamado de elemento objetivo, também denominado de elemento substancial, e temos a necessidade, a imprescindibilidade, né, do elemento subjetivo. Então, objetivo e subjetivo. Subjetivo, também denominado, né, de opinio necessitatis. O que é isso? Costumes. Costumes nada mais são do que a reprodução, a repetição de determinados atos. Reprodução, né? Repetição de determinados atos. Reprodução, repetição de determinados atos. Repetir 3 vezes para ficar holístico, para ficar mágico, né? Esses elementos que são repetidos, que são reproduzidos, né, atos da vida civil, nada mais são do que o elemento subjetivo, elemento substancial. Mas a pergunta é, por que esses atos eles são repetidos? Porque esses atos, na verdade, eles são reproduzidos, né, mais de uma vez por várias pessoas. Esses atos eles são reproduzidos, ventilados, né, mais de uma vez por várias pessoas em virtude de sua convicção na necessidade desse comportamento. E a isso nós trazemos aí o chamado elemento subjetivo. Elemento subjetivo, também denominado de opinio necessitatis. Então o costume é a junção desses elementos. Objetivo, reprodução de atos, em virtude das partes acreditarem que essa reprodução ela é necessária, ou como diriam os padres, ela é justa e necessária, né? Então, em outras palavras, elemento objetivo mais elemento subjetivo. Em verdade, eu vos digo, né, já que estamos falando dos padres, o quê? O seguinte, os costumes, eles são bastante aplicados naquelas situações dos chamados estándares jurídicos. O que são estándares jurídicos, né? Estándares jurídicos são aquelas hipóteses onde nós temos determinadas normas, que são normas variáveis. Normas variáveis, isso. Normas variáveis de acordo com o tempo e de acordo com o espaço. De acordo com o tempo e com o espaço? Prof, você tem exemplos disso? Claro que tenho, né? Exemplos de costumes. Exemplo de costume, né? Já voltando, até hoje parece que a galinha, mas que choca, né? Ou seja, choca essa informação. Qual que é a informação que não é galinha, mas choca? A seguinte, há certo tempo, e não muito distante, né? Como diria Star Wars, nós tínhamos a expressão mulher honesta dentro do código. Mulher honesta, exatamente. Essa, né, expressão
foi aí debelada no perfazer desse século, ou seja, depois dos anos 2000, que loucura, 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 exatamente, isso é uma loucura. Mas, prof, além dessa expressão, né, relacionada ao exemplo da mulher honesta, existem outras ilustrações? Claro que sim. Um exemplo que eu gosto muito se faz presente no artigo 1638, inciso 1º do Código Civil. 1638, inciso 1º do CC. Mais uma vez, 1638, inciso 1º do CC. O que é isso? Lá vai estar escrito que os pais, né, perderão o poder familiar. Né? Em quais hipóteses? Naquelas hipóteses em que trouxeram uma repreensão imoderada de seus filhos. Imoderada? O que é uma repreensão imoderada dos filhos? Somente a valoração dos casos em concreto e somente a valoração dos costumes que poderão aí, na verdade, completar determinada lacuna. Então, um grande exemplo que eu gosto bastante é justamente esse artigo 1638, inciso 1º, quando traz a expressão imoderadamente. Esse imoderadamente, só os costumes que irão sanar essa nossa dúvida. De qualquer forma, qual que é a importância, né, dessas normas de conteúdo variável? Notem o seguinte, né, o Código Civil, principalmente o Código Civil de 2002, ele tem 3 alicerces, e isso nós falaremos mais pra frente. E 3, porque é mágico, né? Lembrando que o estado da água também é sólido, líquido, gasoso. 3 alicerces. Quais são os 3 alicerces do Código Civil? Né? Nós devemos observar, primeiro, a ideia de eticidade, né? Ou seja, em razão disso, nós temos vários princípios, até mesmo saída do direito civil, podemos trazer a eticidade no processo civil, quando a gente fala do princípio da cooperação, no artigo 6º, né? Além da eticidade, nós temos ainda por cima a ideia da sociabilidade. Sociabilidade, podemos dar exemplo, uma função social do contrato, que iremos ventilar isso mais pra frente, né? Ah, e outra, dentro de eticidade, a gente tem o habitual, só lembrando, né, chamada boa-fé. Boa-fé que pode ser subjetiva ou objetiva, Troia no Globen, não vem ao caso. Então, eticidade, temos por demais a sociabilidade e, derradeiramente, aquela que nos interessa, que é a operabilidade. Né? Muitas vezes essas normas que são um pouco mais variáveis, elas são variáveis porque elas têm uma razão, né? Qual a razão? Justamente trazer uma melhor aplicação do direito em determinada situação em concreto. Então a operabilidade é um dos nortes, né? A operabilidade é uma das diretrizes, um dos vetores do nosso Código Civil e que servem, em outros dizeres, em outras palavras, né? Do que? Servem aqui como base, servem, na verdade, como um alicerce para o entendimento desses costumes como mecanismos de integração. Show de bola, sem grandes dificuldades, sem grandes entraves. A partir de agora, quero falar do 4.3. 4.3, prof? O que é o 4.3? É justamente os chamados princípios gerais de direito. Princípios gerais de direito, mais uma vez, princípios gerais de direito. É interessante aqui, antes da gente explicar o 4.3, propriamente dito, fazer uma seguinte advertência, né? Qual a advertência? Grande parcela dos estudiosos do direito civil, eles trazem análise de que esses mecanismos de integração devem ser valorados exatamente nessa ordem. Qual ordem? Analogia, costumes e princípios gerais do direito. Então, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Acontece que uma forte gama hoje de alguns estudiosos do direito civil, principalmente aqueles que têm o pé no direito constitucional, eles têm proposto uma nova remodelagem, né? Ou seja, uma nova roupagem, melhor dizendo, acerca dessa ordem. Porque para muitos estudiosos hoje do direito civil, os princípios gerais do direito seriam, obviamente, valorados de forma antecedente, de forma prévia, até mesmo a analogia. E por que isso aconteceu, né? Por qual razão isso se perfez? Isso aconteceu, isso se perfez, principalmente em virtude do chamado movimento de neoconstitucionalismo, pós-positivismo, né? Ou constitucionalismo deontológico, de direitos e deveres, né? Ou também denominado de constitucionalismo contemporâneo. O que esse constitucionalismo contemporâneo fez? Ele fez o seguinte, né? Ele trouxe uma modificação. Ele deu, em verdade, né? Ou seja, a força de norma para os princípios. E com isso passamos a diferenciar princípios de regras. Do working Alexi se debruçam bastante nessa discussão dentro do direito constitucional. E eles vão falar que os princípios eles se diferenciam das regras porque eles são mais abertos, mais abstratos. Eles são verdadeiros mandamentos de otimização. Eles nos traçam os vetores, né? Eles nos traçam o sentido que devemos ser, né? Devemos observar para aplicar determinado direito. Ou seja, muda a figura do judiciário. O judiciário deixa de ser o boca da lei, como era naquele período pós-revolução francesa, né? E passa, obviamente, a ter
maiores poderes, o que gera, para muitos, um desequilíbrio no sistema de freios e contrapesos, checks and balances do artigo 2º da nossa Constituição, da nossa Bíblia Política. É o denominado ativismo judicial, com base nessa proposta de neoconstitucionalismo, né? Com base nessa proposta, então, que a gente chama de constitucionalismo contemporâneo. Muito interessante essa análise, muito interessante essa valoração. E as regras, né? Se os princípios são mandamentos de otimização, as regras são mandamentos de definição. Quando elas colidem, quando elas se chocam, surge no nosso quinto tópico da nossa aula, né? Ou seja, o quinto tópico justamente relacionado à antinomia. Enquanto quando a gente fala do choque entre princípios, se dá base aí, ou seja, dá-se o alicerce ao denominado, né? A denominada, melhor dizendo, ponderação de interesses, ou princípio da ponderação, da proporcionalidade. Quem escreve muito bem sobre isso é o ex-ministro do STF, que veio a óbito durante, na verdade, né, o exercício do seu poder, Teório Albino Zavascki. De qualquer maneira, né, vamos no próximo bloco ventilar e esmiuçar um pouco mais acerca desses princípios gerais de direito e vamos falar ainda um pouco mais sobre o sistema da equidade, que não está expresso, né, da nossa LINDB, não está expresso dentro dessa lei de introdução às normas do direito brasileiro, mas mesmo assim é bastante aplicado. Até lá, deixo para todos vocês, obviamente, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.